Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Em Movimento. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que tem um conhecimento muito profundo em imunologia, Dominique Rubenich, que é doutora em imunologia, né? E nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, vamos tentar trazer ele para a nossa realidade, então, de tirar um pouco do mundo celular, né, daqueles processos todos e trazer para o entendimento, né, que importa aqui para as pessoas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Então, quando a gente pensa em sistema imunológico, todo mundo pensa, né, daquelas defesas contra vírus, bactérias, enfim, coisas estranhas que possam entrar, e realmente o sistema imune serve muito para isso, né, são nossos soldadinhos de defesa. Mas em alguns contextos, esses soldadinhos fazem como um motim contra o nosso próprio corpo e acaba atacando células do nosso próprio corpo, não reconhecendo como próprias. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre esse mecanismo do sistema imunológico aí, em vez de nos proteger, acaba nos atacando. Bom, de uma forma bem assim, mais didática, eu sempre gosto de usar o filme da Mulan, que eu acho que é bem conhecido, né, por todos, que pensando no sistema imunológico, quando os hunos vão atacar a China, que começa, né, todo o filme na muralha da China, e daí eles vão avisando, vão acendendo as fogueiras para avisar todo o reino, todo o império que os hunos estão chegando. Eu penso muito que o sistema imune serve para isso. Então a gente tem várias etapas, né? Então a gente tem como se fosse o soldado, a infantaria, a cavalaria, nesse sentido. E pensando nesse momento em que eles, em vez de nos defender, eles passam a não reconhecer nós mesmos como algo que é bom e começam a atacar também, quando alguma coisa nessa informação, ela se perde. E muito acontece principalmente lá na última etapa da defesa, vamos dizer assim, que a gente pode dividir entre sistema inato e sistema adaptativo. O sistema inato, ele, de maneira bem grotesca, não tem uma memória. Então, ele tem ali aquelas atitudes que eles vão tomar. Vai reagir no conforme. Só vai reagir, exatamente. Mas eles também têm uma limitação. Já a nossa célula adaptativa, ela vai se adaptando ao que ela vai encontrar. E nas doenças que têm esse cunho mais autoimune, são essas células em específicos que elas passam a reconhecer como uma coisa ruim algo que é nosso e que seria bom no caso. E acaba atacando o que deveria proteger. Exatamente. Muito bem. Acho que deu para ficar bem claro, né? E o que faz algumas pessoas, né, desenvolverem doenças autoimunes enquanto outras não vão ter esse mesmo destino? Isso é muito complexo, muito complexo. A gente tem muitos fatores que pode levar a isso. Tem a questão, obviamente, genética, então você já tem histórico familiar, a probabilidade ela aumenta, mas também os fatores ambientais, que a gente chama, que é algo que está muito... A gente começou a falar mais agora, porque, enfim, a gente está comendo mais comidas que são mais com gordura saturada, ultraprocessadas, a gente está vivendo num ambiente que é mais poluído. Então, tudo isso, de pouquinho em pouquinho, pode também ser um fator para aumentar a probabilidade de desenvolver alguma reação autoimune. Muito interessante isso, né? Então, pensar que existe uma predisposição genética, uma tendência genética, mas que os genes não são determinantes disso. E quanto melhor a gente cuidar dos nossos hábitos, né, mesmo tendo essa tendência, essa predisposição, menos chance a gente vai ter, né, de ter um gatilho aí que desencadeie, né? E me fez lembrar de um gatilho que é muito importante, que não é tão novo assim, que é o cigarro, né? Um grande gatilho do sistema imune, né, contra o nosso corpo. Então, é uma das coisas que é importante a gente sempre salientar aí para as pessoas, né? E, bom, era uma pergunta que eu ia te fazer, mas era exatamente isso, né? Hábitos de vida, ambiente, estresse, tudo isso pode fazer com que a gente ligue ou desligue alguma célulazinha ali do nosso sistema genético, transformando, então, num gatilho para surgirem essas doenças, né? Não, exatamente. Pensando que o sistema imune, ele não faz coisas mirabolantes. Ele vai seguir o protocolo
nós ainda estamos conhecendo todo esse protocolo, mas ele vai seguir um protocolo. E nós vamos entregando para eles mais conteúdo, para eles irem se desenvolvendo nisso que eles já são programados. Então, se a gente está num ambiente em que a gente vai estimulando justamente essa inflamação contínua, que a gente chama de inflamação crônica, né? Então, um cigarro, ou até mesmo essas comidas ultraprocessadas, a gente não faz exercício físico, a gente vive num ambiente em que a gente bota o nosso corpo em uma hiperinflamação crônica, isso também pode piorar algum sintoma de alguém que já tem, né, essa doença autoimune, ou até pode também ser um fator para desenvolver e progredir para alguma outra diagnóstico. Desencadear o início, né? E se a gente voltar, assim, no tempo, né, 20, 30 anos atrás, né, essas doenças autoimunes, é óbvio que eu vou puxar para minha área, para reumatologia, mas existem doenças autoimunes em várias outras áreas também do corpo, né, das especialidades médicas. O que a gente tem, assim, né? Eu acredito que esse conhecimento sobre todo esse processo do sistema imune nos ajudou a desenvolver novos tratamentos, né? Novo entendimento e novos tratamentos para isso. Então, como é que tu compara o que a gente tem hoje em dia e o que a gente ainda vai ter, a gente fala mais adiante, no que a gente tinha 20, 30 anos atrás? Bom, a gente... É aquela coisa, né? Quanto mais a gente tem conhecimento, adquire conhecimento, mais a gente descobre que a gente não sabe nada, né? É verdade. Então, a gente avançou muito em questão tanto do conhecimento do nosso corpo, quanto das atitudes das nossas células imunes, mas também a gente avançou muito em tecnologia. E a gente está conseguindo agora unir esse conhecimento e tecnologia em uma forma que a gente consiga transcrever para as nossas células e, a partir disso, modular para que a gente tenha uma resposta que seja mais efetiva, com menos efeitos adversos, porque o foco é esse, né? A gente conseguir tratar de uma maneira mais efetiva e mais eficaz, sem prejudicar. Exatamente. Exatamente, E muitas pessoas acreditam que os medicamentos eles vão controlar os sintomas, né? Quando a gente fala, olha, sua doença é crônica, não tem cura, às vezes a pessoa até desiste de se tratar, mas eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho o quanto o tratamento hoje em dia pode mudar o curso natural da doença. Não é simplesmente tirar a dor ou melhorar algum sintoma e a doença seguir o curso dela, como acontecia antigamente, né? Então, o que a gente pode estimular e tranquilizar as pessoas de seguirem o tratamento adequadamente? Perfeito. Um ponto muito importante é que a gente tem as doenças, elas têm uma fase que elas são mais ativas, que é principalmente quando vem os sintomas, esses muito mais agudos, mas ela também, se a gente não fizer nada em relação a isso, ela se torna crônica e causa danos, e danos são irreversíveis. Então, o foco principal, mesmo nessas doenças que a gente não saiba hoje qual é a cura ou qual o medicamento que a gente vai curar e nunca mais vai precisar fazer qualquer outro curso de corticoide, enfim, a gente precisa também prevenir que o dano aconteça. E fazendo isso é justamente reduzindo os sintomas. E isso a gente já tem tecnologia, né? A gente já tem meios para fazer, meios também que estão chegando. Muitas novidades estão chegando, mas justamente pensando nisso, né, de controlar a doença ativa e evitar ao máximo que esse dano surja. Isso é muito importante, porque é uma coisa que eu falo bastante nas consultas dos meus pacientes, quando eles chegam com, por exemplo, um diagnóstico de artrite reumatoide. É uma doença que causa muita dor, muita limitação, mas algumas pessoas, por alguma razão, ou não sentem tanto, ou não se incomodam tanto em sentir. Né? E aí elas colocam na sua própria balança que a dor não é tão importante contra o risco que elas imaginam que o remédio possa causar. Então eu sempre explico, uma coisa é tratar dor, limitação de movimento, que é importante, que é para a grande maioria das pessoas, é um fator extremamente limitante da vida. Uma segunda coisa é prevenir dano, porque mesmo que a pessoa fique, ok, eu não me importo com aqueles sintomas, mas a doença vai progredir com dano, com deformidade e incapacidade por causa disso. E tem um terceiro fator, que é a inflamação crônica aumenta o risco cardiovascular. Isso também é um conhecimento que a gente tem dos últimos 30 anos, que a gente não tinha, né? Que a doença cardiovascular tem um componente e muito importante que é inflamatório, né? Inflamação crônica, baixinha ali, mas constante,
das artérias, dos vasos. Então, isso que tu trouxe é muito importante, né? Reforçando só de que tratar não é só aliviar os sintomas, mas prevenir complicações diretas da doença e às vezes indiretas, né? Que as pessoas nem imaginam que possam acontecer. Exatamente. Muito bom. E é claro, né, que nem todo mundo é igual, como já diz a mãe de cada um, né? Você não é como todo mundo. As doenças, por mais que seja a mesma doença, elas não vão ter o mesmo comportamento em todas as pessoas. Então, como que tu enxerga isso, né, na atualidade e também no futuro, né, do tratamento da medicina, e em que a gente possa personalizar cada vez mais o tratamento para essas pessoas? É justamente essa a palavra, personalizar. Porque cada pessoa, ela sente também diferente, que nem tu comentou. A dor talvez não incomoda, né, de mexer as articulações. Talvez não incomode tanto, talvez ela não vá atrás tão cedo daquele tratamento. E justamente por essa percepção interna, a gente tem que ter outras formas de também conseguir auxiliar de forma igual, vamos dizer assim, que todo mundo receba o mesmo formato de tratamento, independente do que está sentindo. E não cair no tabu, né? Por exemplo, falando do lúpus, que a gente só conhece, o lúpus, é a marquinha na bochecha. Tá, mas não é só isso. Tem tantas outras coisas que podem acontecer e não ter a marquinha na bochecha. É verdade. E a gente vai colocando as pessoas nesse quadradinho e se a pessoa tem esse tipo de doença, com esse tipo de sintoma, é isso que a gente vai dar para ela. E a gente já viu que não é assim. Cada um vai responder de uma forma diferente. Tem pessoas que a gente já sabe, tem até alergias a alguns medicamentos e não vai dar certo aquilo ali. Até, inclusive, o medicamento, por ter algum cunho alérgico, ele pode até piorar os sintomas dela, sabe? Então, muito nisso, a gente precisa entender quem é o paciente que está ali. Qual é a doença que está ali, porque ela não é igual em todo mundo. Apesar de ser o mesmo nome, de ter, né, aquele padrão que a gente conhece, ela não é igual para todo mundo. E eu acho que esse é o foco. É um excelente exemplo. Inclusive, nos episódios anteriores, eu entrevistei uma mulher, né, com várias características muito interessantes, e uma delas é que ela tem casualmente lúpus também. E ela comentou que ela nunca teve alteração na pele, assim, relacionada ao sol, né? Por mais que ela saiba que tem que seguir se protegendo do sol, ela não teve aquelas características conhecidas do lúpus e não deixou nem assim de ter a doença e ter suas complicações e situações que ela viveu por causa disso, né? Então isso é muito interessante saber que cada doença vai se manifestar unicamente porque o teu corpo, né, teu conjunto genético é único, então não tem como comparar. Isso é muito importante. E falando nisso, né, eu sei que tu trabalha na área de pesquisa clínica, né, uma área fascinante, né? Eu também trabalho, tenho a honra de trabalhar contigo. E eu queria saber, assim, porque muitas pessoas escutam falar de pesquisa clínica e tem dois lados que eu vejo bastante, tá? Pessoas que têm medo de serem cobaias de um estudo, né? De estarem ali se submetendo a um estudo experimental. E tem pessoas que têm sintomas, ainda não têm um diagnóstico bem definido e gostariam de ser estudadas, né? Elas pedem, posso entrar na tua pesquisa para entender o que eu tenho. Então, o que tu pode falar, assim, para as pessoas sobre o que é realmente a pesquisa clínica e como que a gente seleciona pessoas para entrarem numa pesquisa? Bom, primeiro que eu acho que esse nome cobaia a gente tem que cair, não dá para usar mais, exatamente, porque nós não usamos cobaias para isso, né? A pesquisa clínica, ela, primeiro, é uma pesquisa muito séria, e ela já vem de anos e anos e anos de pesquisa básica, pesquisa translacional. Então, nas nossas universidades, que a gente tem um monte de grupos de pesquisa, eles estão fazendo ali um pedacinho para a gente ter a expansão da fronteira do conhecimento. E a partir dali, depois de anos e anos testando, a gente sabe que também é um pouco polêmico a questão de testar em animais, mas, ao mesmo tempo, mesmo com toda a tecnologia, a gente entende que a gente não consegue ainda substituir o uso dos animais, mas claro que a gente faz de uma forma muito responsável. E esses são todos os caminhos que se leva até o desenvolvimento de um remédio. Esse remédio, tendo desenvolvido o que se entende por podemos agora ver se funciona em humanos, aí começa a pesquisa clínica. Aí a gente vai ver se ele, além de seguro, que é primordial, ele vai ser eficaz. E para isso a gente tem 4 fases, né? A fase 1, que é
primeira vez que a gente está testando em humanos, normalmente nós usamos indivíduos saudáveis, justamente para a gente ver o foco na segurança e tolerabilidade. Depois a gente vai passando para as fases 2, 3 e 4. 4 é quando já foi aprovado, já está em circulação e a gente segue acompanhando essas pessoas para ver se novos sintomas, novos eventos adversos, eles acontecem que a gente não conseguiu ver em curto prazo, vamos dizer assim, né? E pensando em indivíduos de pesquisa, justamente por serem estudos muito sérios, eles têm um perfil que eles buscam. Então a gente já recebe uma lista de critérios de inclusão e exclusão, e que esse é o público que aquele estudo em específico precisa. Então a gente não consegue sair, vamos dizer assim, colocando todo mundo para dentro, quem quer participa, não é assim que funciona. A gente precisa ter um ambiente completamente controlado. A gente tem aquele indivíduo que está com a gente está acompanhando ele, e a gente, todo o curso, né, da pesquisa ali de 2, 3, 4, 5 anos, dependendo, a gente fica junto, realmente acompanhando cada evolução da melhora, esperamos, né, da melhora do paciente. Isso é muito importante, porque é exatamente isso que deve servir como tranquilizador, né? Mesmo sendo medicamentos que ainda não estão no mercado, né, a maior parte das vezes, tirando os estudos de fase 4, é tudo um cuidado muito importante, já passou por muitos passos para chegar ali e ser testado, e é testado sob muito controle, né? Então o paciente ele é muito, muito cuidado para minimizar o máximo possível os riscos e maximizar os benefícios, né, que ele possa vir a ter daquele tratamento. E esse é um dos pilares, né, da pesquisa clínica, que é justamente a gente precisa manter a segurança do paciente. Então, o benefício ele precisa sempre se sobressair ao risco. E em todas as formas, independente também da doença que a gente trata, o participante da pesquisa ele não vai ficar desassistido. A gente tem a questão do placebo, né? Vou ficar tomando placebo. Mas ele não fica desassistido em questão de tratamento. A gente tem já o tratamento que é o padrão que se usa, segue tomando e a gente compara com o do estudo. Remédio. Então, de forma alguma, a gente vai deixar, né, a pessoa sem ter o tratamento da sua doença. E isso é um avanço na ética, né? Porque sim, as pesquisas pré-guerra, né, ainda eram feitas coisas horrorosas, que a gente não vem ao caso comentar, mas muitas leis e muitas regras surgiram exatamente por absurdos que já aconteceram no passado, né? Isso é muito importante a gente reforçar. E na tua experiência, assim, acompanhando pesquisa, tem algum sinal, alguma coisa que tu percebe e que tu te sinta assim, olha, a gente está entrando numa nova era aí de tratamento? Olha, a gente vinha vindo numa era de imunobiológicos, né, com várias vias que a gente já conseguia modular, em questão principalmente pensando na parte do sistema imune. Então, vamos desligar aqui, ligar aqui, né, vamos mexer algumas coisas em questão de proteínas. Mas agora, recentemente, a gente está começando a ver vários estudos com terapia celular. E esse agora está sendo o xodózinho, né, porque falando em terapia personalizada, que é o que a gente comentou antes, essa terapia celular, ela vai muito ao encontro disso. Quanto mais personalizado for, melhor a chance desse paciente responder, né? E ter uma resposta duradoura, que essa é a diferença da terapia celular em relação às outras terapias que nós temos. Essa visão de que talvez esse paciente ele consiga ficar mais tempo sem ter essa doença ativa. Não vou me falar de cura nem nada, porque eu acho que seria muito ousado da minha parte, mas realmente ter esse tempo mais prolongado, né, de espaço entre sintomas e conseguir diminuir o uso, né, de outros corticoides ou, enfim, outros medicamentos. Isso é muito interessante, né, e muito empolgante. E eu vou fazer aqui um relato do meu histórico na reumatologia, né, porque quando eu era estudante, eu ainda vi pacientes que se tratavam artrite com sais de ouro. E literalmente eram sais de ouro mesmo, era uma injeção que vinha importada, era caríssima, vinha em dólar, era uma injeção meio oleosa, assim, muito dolorosa para os pacientes, e o ouro é um metal pesado, ele ia se depositando no corpo e causando uma série de danos ao longo da vida, né, por ser uma doença crônica. O controle, comparado com quem não usava nada, a gente retardava, digamos, né, diminuía a rapidez da progressão da doença, mas a gente não impedia que ela progredisse. Né? E às vezes a pessoa acabava tendo que suspender o tratamento mais pelos danos antes mesmo de chegar num ponto em que a doença estava bem controlada.
E aí foram surgindo medicamentos cada vez melhores, né? Ainda se via uma questão de um controle em um percentual muito pequeno de pacientes, ou uma diminuição, né, a gente chama esses medicamentos de drogas modificadoras do curso da doença. Elas modificavam o curso, significava que a doença evoluía mais devagar, né? Então a pessoa não se deformava tão precocemente, né? Mas acabava, de alguma forma ou de outra, tendo algum dano, alguma lesão. Aí surgiram os biológicos, que mudou completamente, é uma linha do tempo, assim, é um antes e depois, né? Em que a gente vê hoje em dia pessoas com doenças que a gente sempre via como evolução para deformidade e de repente não acontece mais. E aí agora, dando um nó na nossa cabeça, surgindo essas terapias celulares que tu comentou, né? Que a gente não pode, obviamente, falar em cura, mas são pacientes que podem ficar livres de tratamento, né? Podem fazer um curso de tratamento e passar aí alguns anos, a gente não sabe quantos, talvez para sempre, sem nenhum tipo de remédio, né? Como é que tu vê isso? Como é que tu imagina os próximos 10 anos, então, na reumatologia, com base nisso tudo? Olha, é bem empolgante mesmo. Tem saber que a gente consegue, porque muito se fala em terapia celular para câncer. Isso. Então, quando a gente pensa em sair dessa caixinha do câncer, que, enfim, é o que chama mais atenção, e a gente consegue ver que pode ser aplicado em outras áreas, expande, assim, para mim é como, sabe, abrisse minha cabeça. Porque, se tu for pensar, toda doença envolve o sistema imune. Então, se tu conseguir, por exemplo, na reumatologia, ter algum tipo de benefício para esses pacientes, imagina em que outras áreas, em que outros benefícios você pode ter também. Né? Então, que nem tu falou, a questão da parte de aterosclerose. De repente, né, a gente não... o céu é o limite, vamos dizer assim, agora que a gente está entrando nessa fase. Então, tem muita coisa, obviamente, que a gente precisa conhecer. A gente não sabe tudo, né, como estamos sempre aprendendo, mas algo bem promissor. Acho que vale a pena a gente ficar prestando atenção nos próximos passos. Nos próximos capítulos. Exatamente. Né? E falando então para os nossos telespectadores, que conselho tu daria para eles em relação à pesquisa clínica? O que tu aconselha, o que tu tranquiliza, o que tu poderia falar para eles, mais resumidamente do que a gente já conversou aqui? Sim, eu acho que é muito importante trazer o ponto que é voluntário, né? Então, assim como é voluntário entrar, tu tem o total direito de querer sair. A partir do momento em que se entende que não faz mais sentido, é um contrato que a gente pode quebrar a qualquer momento, então isso traz uma certa tranquilidade. E claro que entender bem, né? Ler o TCLE, que é o termo de compromisso, né? Ler. É que nem a bula, né? Quanto mais a gente lê, a gente fica pensando, nossa senhora, tudo isso pode acontecer. Mas realmente, a bula, ela vem da pesquisa clínica, né? Então é justamente isso. Talvez pode acontecer, mas talvez não pode acontecer nada, né? E tu conseguir passar por todo esse estudo sem ter nenhum tipo de evento adverso. Mas confiar, né, no termo que tu está assinando, confiar no médico que tu está conversando, porque o médico investigador, ele é sim a fonte, né, desse conhecimento que está trazendo para a instituição, para, né, o país, dependendo do tipo de estudo, e confiar no processo. Porque se o médico, né, esse investigador, ele te dá confiança que, independente de tudo, a segurança do paciente vem em primeiro lugar, é uma aposta, é uma chance. Quem sabe? Eu não vou estar tomando um medicamento que vai resolver. Vai resolver, exatamente. Então, é muito isso, é a confiança e essa transparência, né? Com a equipe do centro de pesquisa, com a equipe médica, saber que a gente está, sim, de olho, claro, no dado, mas nunca a gente perde de vista o paciente. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Essa frase é muito importante. E eu sempre falo, né, para os pacientes que uma coisa é, tu já tem a doença, né? A doença está ali e os danos que ela causa a gente já conhece. Eles são, e muitas vezes, certos que vão acontecer, né? A evolução daquela doença se não for tratada. E o remédio, ele tem um potencial risco. Não quer dizer que tudo que está ali, a grande maioria das vezes, não acontece. Geralmente, os percentuais onde acontecem os efeitos adversos são muito baixos, né? Então, e principalmente efeitos adversos mais graves. Se a gente for pegar a bula, tem os mais frequentes, os menos frequentes e vai indo assim por diante. E geralmente os que têm mais risco, eles são muito, muito raros. Então a grande maioria das pessoas não vai ter nenhum efeito adverso, mas o que não significa que a gente não deva deixar de conhecer os efeitos e ficar atentas
aos sinais que isso possa estar começando a acontecer. Exatamente. Né? Durante muito tempo, a medicina ela foi muito reativa. Né? A gente pega a doença já lá na ponta, até porque a gente também não tinha condições de identificar doenças tão precocemente. Né? Então, a gente já identificava quando os sinais estavam muito avançados. Né? E eu considero isso chamado de medicina reativa. A gente trata a doença já manifestada. Cada vez mais, a gente tem uma medicina preventiva, onde a gente pode prevenir algumas doenças que são causadas por algumas questões de hábitos, ou estilo de vida, ou medicações que se usam, enfim, várias situações que podem te levar a adoecer. Então, a gente já tem esse olhar. Com o surgimento desses tratamentos cada vez mais modernos, nós somos obrigados também a identificar cada vez mais precocemente as doenças, né? Uma coisa acabou levando a outra. Então, eu queria deixar aqui como um recado que esse avanço na medicina, o surgimento de pesquisas, de novos tratamentos, estimulam a gente a identificar as doenças mais precocemente. Né? Então, lembrando disso que o benefício é de uma forma geral, porque as próximas gerações, quem sabe, já vão vir com tratamentos onde a gente identifica geneticamente o risco de ter alguma coisa e a gente possa intervir antes do primeiro sintoma aparecer. Exatamente. Né? E a gente consegue postergar, a gente já sabe, e isso não é novidade, assim, a gente já sabe que isso acontece. Um exemplo clássico é a diabetes. Exatamente. A gente sabe que não é só o açúcar, carboidrato, mas a atividade física também influencia muito. Exatamente. Então, tem vários casos, assim, que a gente vê as pessoas até, alguns influencers falando que estava pré-diabética, comecei a fazer atividade física e consegui reverter. Então, a gente não cura diabetes, mas a gente retarda. E isso também é um bom sinal, né? Porque é uma doença que vai ficar para a vida inteira. E eu acho que esse também é o foco aqui, a gente entender que a prevenção ou o retardar da doença é o que a gente precisa fazer. E não só, fiquei doente, tenho um diagnóstico e tenho que tratar. Isso. E geralmente tratar é assim, tomar o remédio e ficar sentada no sofá. Não é assim que se resolve, né? Não é assim que se resolve. Exatamente. Muito bem. Quero te agradecer muito pela presença, por desmistificar o sistema imune e a pesquisa clínica aqui para nossos telespectadores. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Vou agradecer também a arquiteta Amanda Krelin, que fez esse estúdio lindo, essa decoração com os móveis da Schuster, móveis de design. E até o próximo Em Movimento.